Qual o tempo certo? Algumas pessoas, elas começam uma caminhada e elas disparam desesperadoramente. Outras pessoas levam um tempo maior. Paulo, do dia que ele caiu no cavalo, a vida dele mudou. E disparadamente ele não parou mais de servir a Deus e cumprir tudo aquilo que Jesus tinha para ele. Foi uma vida acelerada e um propósito imparável. Pedro andou 3 anos com Jesus e no dia que Jesus morreu, ele voltou a pescar, precisando de Jesus voltar depois de ressuscitar, aparecer para ele em um novo momento, pedir que ele fosse o primeiro pastor e apacentasse as ovelhas. Mas existe um tempo certo. Vamos meditar sobre isso. Você está no Devocional Salvação. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, nós meditamos na Palavra de Deus de segunda a sexta, todo dia aqui no YouTube. Se você gosta dessa proposta de vídeo, então eu já te convido a se inscrever nesse canal, deixar o like. Todo vídeo que você assistir nosso, deixa seu like, porque eu esqueço. Se você já é um discípulo aqui do nosso canal, você já sabe que eu esqueço, eu não peço. Então eu estou enfatizando nesse. Hoje é o último vídeo da série Salvação. Nós começamos falando, inclusive, como você alcançar a salvação, já trazendo versículos bíblicos e tudo ali para que você possa ter uma base bíblica legal sobre o tema. A nossa ideia aqui é sempre trazer a opinião de Deus sobre todos os temas e tudo aquilo que aplica-se na nossa vida. Hoje eu quero falar sobre o tempo de Deus na vida de cada um de nós. Quando a gente parte para o Antigo Testamento, a gente vai ver reis que foram levantados, mas ainda não tinha chegado o tempo deles. Vamos ver José sonhando com um governo numa época em que não tinha governos. Tudo acontece no seu tempo e não foi diferente com Jesus. Veja esse texto. Esse texto está em João capítulo 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Olha só que interessante. Jesus falando sobre o tempo de Deus na vida dele. Pensa comigo. Você acha que Jesus, ele não tinha consciência de quem ele era? Você acha que Jesus não sabia que ele era o Filho de Deus? Que ele tinha o poder de cura, que ele tinha o poder de expulsar demônios, que ele tinha todo o conhecimento vindo do céu? Claro que Jesus sabia. Agora, por que Jesus não agiu durante 30 anos da vida dele aqui na terra? Pensa quantos paralíticos passou na frente de Jesus nesses 30 anos. E ele não curou nenhum desses paralíticos. Pensa quantas vezes ele teve com pessoas que estavam ali passando fome e ele não fez multiplicação de pães. Pensa quantas viagens de barco e Jesus não andou sobre as águas nenhuma vez, porque não havia chegado o tempo de Deus na vida dele. Sabe o que acontece? Muitas vezes, eu e você recebemos palavras de Deus. Talvez você está nesse vídeo
E você está pensando assim, você já assistiu outros vídeos, talvez você está pensando assim, nossa, como ele fala bem, como ele conhece da palavra, como ele é usado por Deus, como o vídeo dele só tem talvez 50, 70, 100 visualizações, era para ter mais pessoas. Não, se fosse, já tinha. Não foi ainda o tempo de Deus para isso acontecer. E talvez nunca seja. E tá tudo bem. O que eu quero que você entenda é: existem coisas que só vai acontecer na sua vida no tempo de Deus. Cabe a você se preparar. Aquela coisa que Deus capacita os escolhidos e não chama os capacitados. Não necessariamente. Muitas vezes você vai precisar fazer sua parte. Veja, olha o que eu vou te falar. João escreveu um evangelho, leva o nome de um evangelho da história de Jesus. E esse evangelho foi direcionado às pessoas mais pobres daquela época. As pessoas mais pobres recebiam o evangelho de Jesus. Não à toa é o evangelho mais simples. Mateus era um publicano, era um cara mais estudado, e o evangelho com o nome dele foi direcionado às pessoas mais estudadas, aos judeus, às pessoas que conheciam da palavra de Deus. Olha aqui, tanto que o evangelho de Mateus é o único evangelho ao qual tem a passagem que diz que não diga o nome de Deus em vão, que é uma das leis da Torá. Deixa eu te falar um pouco mais. Paulo tinha cidadania romana, foi criado ao pé de Gamaliel e ele falava vários idiomas. Então Deus escolheu ele para ser o apóstolo dos gentios, não à toa. Se chegasse João para falar com os gentios, ninguém ia ouvi-lo. Uma pessoa que não tinha estudo, não tinha reconhecimento, não era alguém importante dentro da comunidade, não seria ouvido pelos gentios. Irmãos, é papel meu e seu, sim, preparar-se, capacitar-se, meditar na Bíblia de dia e de noite, estudar a palavra, ser profundo. Qual o seu chamado? Tem pessoas que olham para mim e falam: irmão, Deus já falou comigo que eu vou curar as pessoas, eu tenho um dom de cura. Eu falo: glória a Deus, você tem que investir em oração e jejum profundo, muito. Tem pessoas que olham para mim e falam: eu vou ser pregador, e a pessoa não lê a Bíblia. Tem pessoas que falam comigo: eu vou ser um profeta na nação, mas essa pessoa não ora, essa pessoa não busca, essa pessoa não vive a vida voltada ao que Deus quer, ela vive a vida voltada ao que ela quer. Ela é até um cristão, ela segue a palavra de Deus, mas o que é que Deus quer para você? Às vezes Deus lhe entregou uma palavra e ela não acontece, os anos passam e ela não acontece, os anos passam e ela não acontece, você fica amargurado, você fica preocupado, você fica enfadado, porque você fica ansioso para aquilo acontecer. Davi foi ungido a rei. Olha aqui para mim o que eu vou te falar agora. Davi foi ungido rei. Ele tinha 17 anos. Davi assumiu o trono, ele tinha mais de 30 anos. José sonhou que ele seria governador, ele tinha 13 anos. Ele assumiu como governador, ele tinha 30 anos. Jesus sabia que ele era o filho de Deus, pelo menos desde os 12 anos dele. Mas ele só apareceu publicamente como filho de Deus após os 30 anos. Existem algumas coisas, alguns simbolismos dentro da cultura judaica que você precisa entender o porquê Jesus só apareceu nessa idade. O primeiro delas é que um homem só pode falar dentro de uma sinagoga depois dos 30 anos, pois entende-se que dos 30 anos em diante é o período da maturidade, ou seja, se Jesus aparece numa sinagoga querendo dar uma palavra, com menos de 30 anos ninguém daria credibilidade ao que ele falasse.
porque ele ainda seria considerado um jovem, e jovem é jovem. Você precisa respeitar processos. Você precisa ser profundo. Você precisa conhecer do que você vai falar. Não dá pra gente pegar um texto raso e querer falar sobre ele baseado em um versículo. Você precisa ter o conhecimento bíblico. Quando eu entendi que Deus tinha me chamado para falar da palavra dele, primeiro, eu comecei a ler muito da palavra. Eu maratonava um livro inteiro da Bíblia em um turno. Eu lia livros, aqui tem muitos livros que é sobre coisas da Bíblia, mas sobre contextos da Bíblia, como por exemplo esse contexto de que só é respeitado na sinagoga depois dos 30 anos. Muitas dessas coisas eu fui lendo em livros. Eu comecei a ouvir muitos homens que falam a verdade sobre a Bíblia, a verdade da palavra de Deus. Muitas vezes a gente está acostumado com aquele culto que a gente chora, se emociona e tarará. Tem muito culto aí do reteté, né? Que é aquele que Deus falou, Deus revelou, Deus curou, Deus... que é só aquela coisa o tempo todo, é 10 minutos da palavra e é para falar de um propósito. Você precisa conhecer homens que falam da palavra de Deus de forma simples, que vêm falando há muitos anos da palavra de Deus. Deus falou que você vai ser um pregador, aprenda isso. Você tem que ser profundo na palavra para você não falar besteira, para você entender de fato o que é que Jesus fez, o que é que Deus ensina aqui na palavra dele. Mas você tem que entender que há o tempo. Eclesiastes, eu ia falar Provérbios, ó. Em Eclesiastes, Salomão vai dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer, mas vai acontecer no tempo dele. Eu sei, é difícil, eu também queria que acontecesse no meu tempo. Eu também queria que o YouTube, inclusive, lembrei agora, deixa seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, é só conteúdo para abençoar a sua vida. Eu queria que nesse canal tivesse 50 mil likes nesse vídeo. Eu queria que nesse vídeo tivesse 1 milhão, nesse canal tivesse 1 milhão de inscritos, mas não é como eu quero. E tem muita gente que dá um jeitinho, hein? Na Bíblia a gente vê alguém que quis dar uma ajuda a Deus e criou um problema que está na terra até hoje. Abraão achou que a promessa de Deus estava demorando demais e, induzido pela sua esposa, toma Agar, a egípcia, e deita-se com ela e faz um filho, achando que assim ele ia cumprir a promessa que Deus tinha feito a ele. Só que dar jeitinho nunca é a melhor forma. Eu podia tomar um empréstimo no banco, investir 50 mil reais de tráfego e atrair um monte de gente aqui para o meu canal. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que eu plante uma semente e todo dia vá regando essa semente. Todo dia vá falando um pouquinho. E aos poucos, se você for olhando os vídeos, vai melhorando. Melhorou a imagem, vai melhorando o ângulo, vai melhorando a própria pregação. Porque quando eu prego, eu aprendo. Quando eu prego, eu estou lendo a Bíblia, eu estou meditando, eu estou estudando. Quando você comenta um ponto de vista diferente, eu vou refletir, vou entender. Daqui a pouco eu estou falando uma besteira, uma pessoa deixa um comentário, eu aprendo, eu vou crescendo. E aos poucos, de glória em glória, como disse Paulo, a gente vai alcançar o que Deus quer. Sabe qual é o resultado que Abraão, sabe o que Abraão conseguiu? Ele conseguiu uma guerra entre judeus e muçulmanos, ao ponto da própria Bíblia dizer que quando essa guerra cessar, será um dos sinais da volta
de Jesus. Não tente apressar o tempo de Deus na sua vida. Tudo vai acontecer no tempo de Deus. Até veio uma vontade de espirrar, misericórdia. Amém? O tempo de Deus não é antes, nem é depois da hora certa. O tempo de Deus acontece na hora certa. E nessa hora você vai ver anjos descendo, anjos subindo e anjos descendo sobre o Filho do Homem. Quando chega a hora certa, irmão, a água vira vinho. As coisas acontecem da noite para o dia. Existem muitas e muitos homens de Deus assim. Veja o fenômeno David Leonardo. Um dia ele é um anônimo que prega no ônibus. No outro dia tem 5 milhões de pessoas assistindo o vídeo dele, tendo a vida transformada, sendo libertas, desistindo de suicídio. Ô meu irmão, quando Deus quer, as portas se abrem, os contatos te procuram, as bênçãos te encontram. Mas quando Deus não quer, quando não é do tempo de Deus, nada flui, nada acontece. Você só vai alcançar as bênçãos que Deus tem para você quando chegar o tempo de Deus na sua vida. Não vai chegar antes, não vai ser depois, vai ser na hora. O que você precisa? Fé para confiar que o Deus que te guarda não esqueceu de você. E na hora certa, como um vapor, como uma luz que está apagada e você aperta, ela acende, tudo vai acontecer. E todas as promessas de Deus vão se concretizar na sua vida. Se Deus liberou uma palavra, vai acontecer. Agora, uma advertência, e aqui eu finalizo. Nem sempre o que um profeta, um pastor, uma irmã da revelação falou para você veio da parte de Deus. Talvez a irmã se confundiu, talvez o profeta se emocionou, talvez na emoção do momento de querer falar algo que você queira ouvir, a pessoa lhe entregou uma palavra e você tomou posse daquela palavra como se Deus tivesse dito. Mas muitas vezes, irmão, não veio de Deus. E você precisa ter essa clareza, esse discernimento. E você quer um segredo? Quando a palavra vem de Deus, o Espírito Santo testifica no seu coração. Guarda essa mensagem. Se a palavra veio de Deus, vai acontecer no tempo de Deus. Mas se não veio de Deus, não vai acontecer. Amém? Um beijo. Terminamos essa semana, concluímos o devocional Salvação. E eu espero que você tenha sido abençoado. Vou pedir mais uma vez, se você não deixou, deixa seu like nesse vídeo e manda para alguém que você ama, que está ansioso, agoniado, inquieto, esperando as promessas de Deus se cumprir na vida dela. E eu tenho certeza que Deus vai se alegrar da sua vida. Os planos de Deus vão acontecer na hora certa. Deus abençoe. Paz.